Ressurreição de Lázaro. Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria ela era aquela que ungira o Senhor com um bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Boa noite, Jair. Todo dia nós fazemos a leitura completa da Bíblia. Depois você pode conferir a playlist no canal. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Está ouvindo isso? Ergueu-se logo
e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente, ficou conturbado e perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres verá a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Os chefes judeus decidiram a morte de Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizeram, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhe disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Fim do ministério público e preliminares da última Páscoa. A aproximação da Páscoa. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem.
Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: Que pensais? Virá ele à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado, se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse para que o prendessem.